Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre matrizes energéticas, né? Aí na página 154 do livro de vocês. Então, veja. O primeiro tópico, ele fala sobre o quê? Energia e sociedade. E aí, de que isso adianta, né? Por que a necessidade de se discutir esse tópico? Porque, gente, a gente vive praticamente em função de um sistema de energia, principalmente na atualidade, né, quando a gente está aí com as videoaulas. A gente virou escravos, entre aspas, da energia. A gente usa a energia para clarear os nossos dias, para carregar os nossos aparelhos eletrônicos, para fazer outros aparelhos funcionarem, né? E tudo isso traz uma dependência da nossa vida para o sistema elétrico, né? E aí vem a necessidade de se falar sobre isso, né? E outras coisas mais. Então, veja, no livro de vocês, ele vem falando, né, explicando sobre matrizes energéticas. E aí, o que seria isso? A energia, melhor, a matriz energética é toda a energia disponível para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos de todos os setores da economia e nas residências. Em outras palavras, corresponde ao tipo e à quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. Então, veja, a energia ela passa a fazer parte da nossa vida a partir do período industrial, né? Da Revolução Industrial, quando começa a ser utilizada aí as primeiras fontes de energia. E essa energia ela pode ser oriunda de várias fontes. E a gente vai ver sobre isso, né? Aí ao decorrer do nosso vídeo. E aí, o que é uma coisa que deve ser dita? O consumo de energia, assim como o processo, né, de produção dessa energia foi se adaptando, foi melhorando ao longo dos anos, o nosso consumo, consequentemente, aumentou, assim, de forma disparada. Não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. E isso vale chamar a atenção para as questões ambientais que podem ser afetadas através desse consumo exagerado que a gente faz diariamente. E aí, né, tendo aí essas fontes adaptadas, ou melhor, essas gerações de energias adaptadas, é interessante que a gente discuta aí, né, as diferentes fontes e o uso de energia, né? Então, veja, existem fontes de energia divididas em duas fases, que a gente chama de fontes primárias, que são todas aquelas provenientes já da natureza, como o gás natural, carvão mineral, o vento, a água, né? É, combustíveis fósseis, ou seja, tudo aquilo que automaticamente, né, a gente extrai da natureza e produz essa energia. E temos aí as fontes secundárias, fontes primárias, recursos diretamente da natureza para essa geração, e recursos secundários, fontes secundárias, que são produtos que são extraídos da própria natureza ou de outros, ou transformados, que são, como é que eu posso dizer? Extrai a matéria-prima e transforma ele, passa por um processo industrializado para gerar essa energia. E aí, como exemplo, a gente tem a eletricidade, a gasolina, o biocombustível, que o quê? Desculpa. Que necessita passar por uma transformação para poder gerar a energia que a gente consome ou faz uso, tá certo? E aí, quando a gente divide aí as fontes de energia, né, nesses dois setores, vem também a questão do que, gente? Das energias renováveis e não renováveis. A gente sabe que existem fontes de energias inacabáveis, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem fontes de energia que a qualquer momento elas podem acabar, mediante a intensidade que são extraídas, né? E que para se construir novamente precisa aí de milhões e milhões de anos para passar por outro processo de transformação e essa fonte vir a existir novamente, né? E aí é necessário que a gente faça aí uma análise
sobre esses dois processos. Tanto as fontes de energia não renováveis, como também as renováveis, né? Então, vejam só, na página 157, vem falando sobre as fontes de energias não renováveis no Brasil. E aí, né, como a gente vinha falando antes, as fontes de energias não renováveis são justamente aquelas que são tiradas da natureza com maior intensidade. E por incrível que pareça, é que a gente mais consome nos nossos dias, até mesmo sem saber, né? E aí, para a gente começar a conversa, a gente vai começar justamente com o petróleo. O petróleo a gente sabe que ele vive não, existe no nosso subsolo, seja em terras emersas ou imersas. E para fazer o processo de extração desse petróleo, é necessário um equipamento de perfuração, né? Então, veja, se é encontrado um ponto em que haja petróleo, o dono daquelas terras fica rico, porque o petróleo ele acaba sendo o mesmo que ouro, né? Quando a gente passa para o processo comparativo. E aí o que é que acontece? O uso, a extração intensiva desse produto vai fazer que o quê? Que com o poço que haja mais petróleo, até ele vai chegar a secar um dia. E aí o petróleo é um dos recursos que a gente sabe que para se formar novamente e passar aí por milhões e milhões de anos de existência do nosso planeta, né? E aí o que é que acontece? O petróleo, ele, mesmo eles sendo sábios disso, o ser humano ainda não poupa esses gastos. Ele quer extrair o máximo, produzir o máximo e ganhar o máximo, né? E aí quando eu digo produzir é o quê? É trabalhar em cima do petróleo, né? O petróleo ele é a sua matéria-prima e precisa ser trabalhado para vir um produto aí a ser consumido por nós. Outra fonte de energia natural, né, que é de matéria não renovável, é o carvão mineral. E aí o carvão mineral, ele tem aí uma longa história em termos produtivos, porque foi justamente a primeira fonte de energia a ser usada nas fábricas, né? Foi o carvão mineral. E aí o seu processo de extração é também delicado. É manualmente, né? Para evitar aí, como é que eu posso dizer? Um soterramento, né? Esse processo de extração. E também é outra matéria-prima que necessita de muitos anos para poder ser produzida, né? Além, é claro, de ser necessário, né, ser dito que hoje não, claro, com novos equipamentos, isso se evita mais. Mas os nossos ancestrais, né, quem veio antes da gente aí, nesse processo de extração do carvão mineral, acabou que pegando graves doenças pulmonares por causa da inalação do pó desse carvão mineral, certo? E aí, mesmo tendo grandes reservas, não quer dizer que ele não acabe, ele acaba sim. E se isso não tiver um controle de nós seres humanos, principalmente das empresas que trabalham com isso, o gás, o carvão mineral vai acabar antes mesmo do que os cientistas preverem, né? Indo mais adiante, a gente também tem aí o gás natural. E aí o que é que acontece? O gás natural, no nosso próprio país, as reservas são mínimas. Não existe tanta reserva de gás natural assim. E óbvio que também por ser um produto aí natural que a própria natureza nos dá, ele também tem seu prazo de validade, né? A energia nuclear. E aí quando a gente chega na energia nuclear, eu vou preferir, né, fazer uma leitura sobre, para vocês entenderem melhor esse processo da energia nuclear. Então, na página 157 do livro de vocês, já vem trazendo uma abordagem sobre ela, e é isso aonde eu vou ler, tá certo? Então, vejam. Atualmente, a energia nuclear responde por 4,9% da matriz energética mundial e apenas 1,5% da matriz energética brasileira. Então, vejam, o consumo baseado nesse tipo de energia é baixo, porque numa escala de 100% a gente tem o quê? 4,9% em escala mundial. A produção de eletricidade em usinas nucleares é obtida pelo processo da fissão nuclear controlada, ou seja,
pela quebra dos núcleos dos átomos do urânio ou do plutônio em um reator nuclear. Ou seja, minha gente, é uma transformação química que acontece para gerar esse gás. E aí, de contrapartida, esse gás traz o que para a gente? Para nós, traz a energia, mas de contrapartida traz malefícios químicos, né? A gente tem a nossa saúde aí comprometida através dessa combustão química. Tanto é que aí eu trago um exemplo para vocês, não aqui do Brasil, mas em outro momento, que houve uma explosão de usina nuclear e aí boa parte da vegetação, dos animais, dos próprios seres humanos que moravam ali tiveram que ser tiradas às pressas por causa da contaminação desse gás. Então, veja, tudo não é um gás natural, né? Ele é um gás transformado, mas que também pode colocar em vida toda uma população e, ao mesmo tempo, todo o nosso planeta, né? E aí, quando a gente fala aí dessas fontes de energia não renováveis, é quando a gente tem uma ciência, né? Tem uma maior percepção dos impactos ambientais que a gente causa aí ao longo da história do nosso planeta, não só no Brasil, né, mas de forma geral, pelo excesso de extração que são realizados anualmente, né? Aquele negócio. Em um mundo onde sua maior população é capitalista, né, ela visa o quê? Eu vou extrair, eu vou vender e eu vou lucrar. Mas deixa de pensar em quem está fornecendo e ao mesmo tempo em quem está consumindo, né? Tem aí os seus limites em tudo na vida e com esses gases, com essa energia, seja ela renovável ou não, ela tem os seus prós e os seus contras. E quem sai prejudicado nessa história somos nós, né? Primeiro começamos a atingir a própria natureza, que depois, consequentemente, atinge a gente diretamente, tá certo? Então, sobre isso, a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida que surgir durante a explicação ou até mesmo da indicação de leitura das páginas, vocês podem me procurar, tá bom? Como atividade, a gente tem a atividade da página 161, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.